Hoje o nosso tema é a eutanásia na visão espírita, um assunto complexo e delicado que exige ponderação e respeito por todos os envolvidos. Então vamos entender a eutanásia na visão espírita, se é certo ou errado. Vamos entender aqui nesse vídeo. Fala meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Luiz Fernando Amaral. Muito legal ter você comigo mais uma vez aqui no canal Espírita. O assunto eutanásia está nas redes sociais nos últimos dias devido à jovem diagnosticada com neuralgia do trigêmeo, doença que gera, segundo a medicina, a pior dor do mundo. Pessoal, para compreender a visão espírita sobre a eutanásia, é fundamental a gente entender os seus conceitos sobre a dor e a morte. No espiritismo, a dor é vista como um instrumento, digamos, de aprendizado e evolução espiritual. Ela nos convida a refletir sobre nossas ações, buscar o crescimento interior e transcender os desafios da vida física. A morte, por sua vez, é um processo natural e necessário na jornada evolutiva do espírito. Ela representa a passagem para um outro plano de existência, onde continuaremos nossa jornada de aprendizado e de crescimento. Então, para o espiritismo, a eutanásia não é um procedimento recomendado, e nós vamos entender isso aqui nesse vídeo. Porém, em nenhum momento nós vamos aqui criticar quem resolve adotar tal procedimento, pois somos individualidades, cada um com as suas necessidades de evolução, e não cabe a nós determinar aquilo que alguém tem que fazer da própria vida. E eu queria pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho das notificações, dar um joinha aqui nesse vídeo, compartilha, comenta, pois assim você estará ajudando na divulgação da doutrina espírita, e divulgar a doutrina espírita também é um ato de caridade. E se você puder, seja membro do canal Espírita. É só clicar aqui embaixo em Seja Membro ou Aderir. Bom, pessoal, um dos pilares da doutrina espírita é a lei de causa e efeito, que rege as experiências vividas do espírito durante a reencarnação. E essa lei nos ensina que cada ação gera uma reação e que as consequências das nossas escolhas se manifestam em diferentes momentos da nossa vida. No contexto da eutanásia, a lei de causa e efeito nos leva a questionar as implicações de interromper o curso natural da vida. Ao abreviar a existência física, interferimos no processo de aprendizado e evolução espiritual que o espírito estava percorrendo. Agora, é importante a gente reconhecer que o sofrimento muitas vezes pode ser um catalisador para o crescimento espiritual. Ele nos confronta com nossas fraquezas, nos impulsiona a buscar soluções e nos convida a desenvolver a compaixão e a empatia nessa nossa trajetória evolutiva. Bom, mas vamos para a codificação. Veja a indagação de Kardec e a resposta dos espíritos benevolentes na questão 953 de O Livro dos Espíritos. Quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? Resposta: é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado, de que um socorro inesperado não venha no último momento? Bom, Kardec ainda continuou nessa questão 953, veja só. Concebe-se que, nas circunstâncias ordinárias, o suicídio seja condenável, mas estamos figurando o caso em que a morte é inevitável e em que a vida só é encurtada de alguns instantes. Resposta: é sempre uma falta de resignação e de submissão à vontade do Criador.
Quais, nesses casos, as consequências de tal ato? Resposta: uma expiação proporcionada, como sempre, à gravidade da falta, de acordo com as circunstâncias. Já em O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec propõe a seguinte questão: deve alguém pôr termo às provas do seu próximo quando possa ou deve, para respeitar os desígnios de Deus, deixar que sigam seu curso? Veja um trecho da resposta do espírito Bernardino, espírito protetor. Já vos temos dito e repetido muitas vezes que estais nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar. É certo que as vossas provas têm de seguir o curso que lhes traçou Deus. Dar-se-á, porém, conheçais esse curso? Sabeis até onde elas hei de ir, e se o vosso Pai misericordioso não terá dito ao sofrimento de tal ou tal dos vossos irmãos, não irá mais longe? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar os sofrimentos do culpado, mas como bálsamo da consolação para fazer cicatrizar as chagas que a sua justiça abrira? Mais uma questão levantada por Kardec, dessa vez respondida pelo espírito de São Luís. Um homem está agonizante, preso de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústia, apressando-lhe o fim? Quem vos daria o direito de prejulgar os desígnios de Deus? Não pode ele conduzir o homem até a borda do fosso, para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Bom, pessoal, no Espiritismo, a superação do sofrimento não se limita à cura física, mas também ao desenvolvimento moral e espiritual através da resiliência e da busca por significado. Podemos transformar a dor em aprendizado e crescimento. Por isso, interromper a vida é abandonar a prova que nos é essencial à nossa evolução. E todo compromisso que deixamos de cumprir, de uma maneira ou outra, nos será apresentado em uma nova reencarnação para que, enfim, seja cumprido e finalizado. Bom, mas veja então a opinião de Emmanuel no livro O Consolador, na questão 106. A eutanásia é um bem nos casos de moléstia incurável? Resposta: o homem não tem o direito de praticar a eutanásia em caso algum, ainda que a mesma seja demonstração aparente de medida benfazeja. A agonia prolongada pode ter finalidade preciosa para a alma e a moléstia incurável pode ser um bem, como a única válvula de escoamento das imperfeições do espírito em marcha para a sublime aquisição de seus patrimônios da vida imortal. Além do mais, os desígnios divinos são insondáveis e a ciência precária dos homens não pode decidir nos problemas transcendentes das necessidades do espírito. Já André Luiz vai nos dizer o seguinte no livro Sexo e Destino. Veja: felizes da terra, quando passardes ao pé dos leitos de quantos atravessam prolongada agonia, afastai do pensamento a ideia de lhes acelerardes a morte. Ladeando esses corpos amarrotados e por trás dessas bocas mudas, benfeitores do plano espiritual articulam providências, executam encargos nobilitantes, pronunciam orações ou estendem braços amigos. Ignorais, por agora, o valor de alguns minutos de reconsideração para o viajor que aspira a examinar os caminhos percorridos, antes do regresso ao aconchego do lar.
se não vos sentes capacitados a oferecer-lhes uma frase de consolação ou socorro de uma prece, afastai-vos e deixai-os em paz. As lágrimas que derramam são pérolas de esperança que, com as luzes de outras auroras, lhes rociam a face. Bom, pessoal, então nós entendemos que, ao invés de recorrer à eutanásia, o Espiritismo incentiva a busca por cuidados paliativos e apoio emocional para pacientes em sofrimento. A eutanásia implica em interferência no processo natural da vida, negação do aprendizado através do sofrimento, a não possibilidade de arrependimento e reparação e a violação da lei de causa e efeito. Abreviar a vida física interrompe o processo de aprendizado e evolução espiritual e moral que o espírito estava percorrendo, o privando de oportunidades de crescimento. Pessoal, o sofrimento muitas vezes é um instrumento de aprendizado e evolução espiritual, e através da superação dos desafios se desenvolve a resiliência, compaixão e outras qualidades preciosas. Ao superar um momento difícil, se pode ter a oportunidade de se arrepender de seus erros e reparar seus débitos. Então a eutanásia interfere na lei de causa e efeito, pois interrompe o curso natural das experiências que o espírito deveria vivenciar para a sua evolução nessa atual reencarnação. Então, pessoal, a visão espírita sobre a eutanásia vai além da questão da morte em si. Ela considera os impactos sociais, éticos, jurídicos, religiosos da prática, defendendo sempre o bem-estar físico, emocional e espiritual de todos os envolvidos. E ao compreendermos essa visão, nós podemos ter então um debate mais amplo e responsável sobre a eutanásia, buscando soluções que respeitem a vida, a dignidade humana e também a lei de causa e efeito. Mas claro, ninguém está apto a apontar o dedo para quem deseja passar pela eutanásia, pois cada um tem a sua estrada evolutiva e as suas necessidades de evolução. E eu queria agradecer a você que ficou comigo até aqui no final desse vídeo. Confere aí se você está inscrito no canal, se você deu um joinha aqui nesse vídeo, tá bom? Um fraterno abraço a todos e que assim seja!